Suba na canoa, doutor Roberto Bertoldo, grande amigo. Como vai, Dri? Tudo bem. Deixa eu ajeitar Posso ajeitar minha câmera aqui, que eu sou ruim disso aqui, você me desculpa. Estou à disposição de vocês. Tá ótimo. Obrigado pelo convite, Robai. Obrigada. Imagina, obrigado você. Vamos começar falando sobre Bolsonaro e esse desespero deles, né? Agora eles estão apostando tudo no ato do próximo domingo, né? No dia 6, pela anistia. Inclusive tem vídeo falando com a Débora do Batom, lá com a Michele, com o batom na mão, só que agora ela teve a prisão domiciliar, né, Bertoldo? O que você está achando dessa luta desses bolsonaristas e desses golpistas insistindo pela anistia? E você acha que o ato em São Paulo, dessa vez vai ser na Avenida Paulista, vai ter mais gente do que em Copacabana? Eu acho que sim, o movimento deles é necessário eles não têm nenhuma proposta, eles não têm nenhum plano de desenvolvimento do país, eles não têm nada, e eles muito desesperados, né, por salvar o Bolsonaro. Eu vi uma entrevista ontem do presidente Lula dizendo que ele não viu nenhum advogado, eu também não, dizendo que não houve golpe ou não houve tentativa de golpe. Todos eles, e quando se pede anistia antes da conclusão da ação penal, é quase uma assunção, uma admissão da culpa, né? Qual o crime que ele está pedindo antecipadamente anistia? Então eles usam esses golpistas que não são coitados, o pessoal diz que é coitado, essa Débora não é uma coitada, essa Débora agiu como uma guerrilheira dentro desse processo de tentativa de golpe, e no momento em que eles tentaram um golpe, e golpe de Estado, na verdade, é o rompimento do Estado Democrático de Direito, cuja célula principal, justamente, é a Constituição Federal. Então, e é a Constituição, no seu artigo 48, salvo engano, inciso 8º, é que trata da anistia. Então, eles queriam derrubar a Constituição Federal, né, uma vez que você rompe o Estado Democrático de Direito, você arrebenta a Constituição, você arrebenta os preceitos constitucionais essenciais da manutenção do Estado Democrático de Direito, e a partir desse momento eles querem se utilizar da própria Constituição para buscar anistia, quer dizer, é a Constituição que assegura a anistia. Agora, a anistia ela pode ser dada a qualquer momento, através do projeto de lei do Congresso Nacional, mas é interessante, porque eles estão pedindo anistia, eles fazem criam essa ficção de que anistia é para esses indivíduos que estão presos, e justamente presos, uma coisa que responsabilizam o ministro Alexandre de Moraes, mas é importante que se diga, as decisões são do Supremo Tribunal Federal, são decisões colegiadas, né? Não tem ninguém inocente preso. Eventualmente pode ter acontecido um ou outro erro, mas entre mais de centenas de pessoas presas, a gente tem ali a grande maioria efetivamente, a maioria esmagadora efetivamente é culpada e não passaria pelo crivo de uma decisão colegiada do Supremo Tribunal Federal se eles não tivessem efetivamente culpa e não tivessem participado muito além do que o dano ao patrimônio público. Aquilo lá efetivamente foi uma ação visando derrubar o governo Lula, né? Todas as ações foram no sentido de se formar e se criar condições para um golpe de Estado, para rompimento da Constituição, e agora eles reclamam da anistia. Não tem cabimento. O evento do Bolsonaro deve reunir, calculo eu, algo em torno de 25 a 30 mil pessoas, porque eles se utilizam das igrejas como movimento de mobilização, de trazer gente. Eles também investem nisso, vem gente do interior e tal, e talvez 20% dessas pessoas que estão lá, talvez a pedido do pastor, sejam efetivamente aquelas pessoas
são os patriotários, vamos dizer assim, que são as tias do Zap que vão lá de camisa amarela, e infelizmente que eles sequestraram a nossa camisa da seleção brasileira para fazer esse movimento. Mas não tem fundamento nenhum. Infelizmente, essa pauta tem sido trazida, e o que é pior, tem travado o andamento do Congresso Nacional, tem dificultado, mas tanto o presidente Hugo Mota quanto o presidente Davi Alcolumbre já se manifestaram que esse não é uma pauta da população. A população quer comer, a população quer segurança, a população quer ter oportunidade de se desenvolver, de crescer, de ter oportunidades. Ninguém quer anistia para Bolsonaro. Bolsonaro é passado. Bolsonaro acabou. E só ele não sabe disso. O Bolsonaro ainda tem 20% de doidos que o seguem e que o defendem diante de qualquer coisa. São pessoas cegas. Ontem eu postei nas minhas redes sociais que aquele Gustavo Gayer disse que a taxação do Brasil em apenas 10%, que não é apenas para começo de história, é bastante importante, mas também é uma oportunidade para o Brasil, diante da taxação para outros países do mundo, em um nível muito maior, e que havia sido objeto de um trabalho realizado pelo Eduardo Bolsonaro. Né? Então, esses 20% da população continuam e continuarão acreditando no Bolsonaro, que é uma ficção. O Bolsonaro é uma fraude. O Bolsonaro sempre foi uma fraude. Infelizmente, ele através da fraude, ele se elegeu vários anos como deputado federal. O exercício parlamentar dele também sempre foi uma fraude, porque ele se apegou sempre em bobagens, em criar condição e defendendo o golpe desde então, defendendo tortura, defendendo tudo que é errado, né? O Bolsonaro é um sujeito que aparentemente é racista, é um sujeito que não gosta de pobre, que não gosta de pessoas com diferenças sociais e infelizmente, naquele momento histórico, é muito promovido e muito, como é que eu posso dizer, muito ajudado, auxiliado pela Lava Jato, acabou se elegendo. Mas em tempos normais, se não tivesse ocorrido uma Lava Jato, um movimento todo daqueles, o Bolsonaro jamais seria eleito a prefeito de cidade pequena. E se eleito prefeito de cidade pequena, faria um monte de bobagem, como fez como presidente da República. O governo Lula pegou um esqueleto muito grande. O Estado brasileiro foi praticamente sequestrado pelas grandes corporações, né? E hoje a população é quem paga, né? Mas o governo, infelizmente, tem tido muita dificuldade de comunicar isso, porque a pauta das comunicações tem sido ocupadas justamente pela discussão de anistia. São assuntos periféricos que não são de interesse nacional. Pesquisas mostram que 67% da população não quer anistia. Quer dizer, não é cabível se falar em anistia. Não é cabível em hipótese alguma. O Bertoldo, você acha que essa estratégia dos advogados foi combinada? É uma estratégia comum de todos meio que não negarem o golpe? Poderia haver uma combinação dessas? É comum? É muito difícil? Ninguém faz isso? Porque eles estão todos no mesmo barco, né? Então, de repente, assim, o que a gente... Esses advogados estão se sentando, você que é experiente, que conhece aí como funciona, estão sentando, estão conversando, estão trabalhando juntos, ou cada um por si, salve-se quem puder? Olha, não é impossível, especialmente num ambiente de 8 réus, né, agora são réus, que os advogados se conversem, e é natural, não existe impedimento que os advogados se conversem, não existe nenhuma restrição nesse sentido. Né? Na ocasião do mensalão, eu defendi 3 pessoas, e a gente conversava entre advogados, a gente trocava ideias, mas combinar não é impossível, num ambiente pequeno, se combinar uma estratégia.
Eu não acredito que isso tenha acontecido. Eu não acredito que isso tenha acontecido. Até pelas defesas individuais, e eu acredito até que poderá acontecer ao longo do processo uma distensão entre os réus. A gente vê ali que tem réus apontando para um ou para outro. Eu diria para você, quem não entende de direito, quem não é advogado, muitas vezes não compreende o que a lei, os limites e as possibilidades que a lei oferece para o advogado e para os acusados. E é bom que seja assim, porque assim se permite a ampla defesa e é essencial o exercício da ampla defesa para todo mundo, coisa que não aconteceu na Lava Jato, coisa que foi muito distorcida no Mensalão. Eu, nas reuniões que eu fiz com alguns advogados, no caso do Mensalão, eu lembro de uma reunião que a gente participou, eu acho que participou o Cacá e participou o Juca, que hoje está defendendo o Braga Neto, que é um excelente advogado, e eu dizia o seguinte, aqui não fará diferença o advogado, a decisão já está consolidada, né? A imprensa assumiu aquela farsa do Mensalão e aquilo, o julgamento já estava consolidado, não faria diferença. Então, acho que o maior esforço seria reduzir penas de algumas pessoas. Mas no caso concreto, eu acho que ainda não existe nenhum acordo, nenhuma combinação, como vocês disseram, e poderá haver distensões. Eu acho que eu não tenho dúvida que poderia haver uma nova delação, que poderia haver situações novas aí de tensões entre os réus, embora eles tenham formado uma quadrilha, e de fato formaram, né? E como eu disse, tem coisas que a gente não compreende. Eu, particularmente, como advogado, penso que já é momento, e não me surpreenderia se o ministro Alexandre concedesse liberdade para o Braga Neto nas próximas semanas. Porque eu tenho a impressão que já não, uma vez acolhida a denúncia e daqui a pouco inicia a instrução criminal, eu acho que não existe mais motivo, de acordo com a lei, para manter-se o Braga Neto preso. Assisti o julgamento inteiro, a melhor defesa entre todos os advogados ali foi feita pelo Juca, que é o advogado do Braga, e que eu acho que ele tentou ganhar a corte no sentido justamente de buscar uma prisão domiciliar para ele ou mesmo uma liberdade provisória para o Braga Neto. E não se surpreendam que nas próximas semanas isso vai acontecer, e é questão de direito. Por incrível, eu sou contra golpista, mas eu sou, em primeiro lugar, a favor do direito, a favor da lei. Como advogado, a gente tem que atuar dessa forma. Então, eu acho que já está na hora talvez o infeliz para nós, né? Nós que somos infelizes termos tido um general como o Braga Neto, já está na hora dele ir para casa. Estava fazendo essa comparação com o Mensalão, que já existia ali um julgamento definido. Agora, a gente viu aquele próprio vídeo que o Moraes apresentou, a gente viu toda a tentativa de golpe sendo construída, aquele evento lá que era a última tentativa ali para o golpe de Estado, só que só vão poder ser condenados se tiverem provas. Você acha possível alguém ali desses 8 do núcleo crucial ser absolvido por falta de provas ali que de fato coloquem a culpa, ou só de estarem ali já tem coautoria? Qual que é a sua expectativa, Bertoldo? Não, eu acho possível. Eu acho que tem um ou outro ali que talvez o Ministério Público não consiga estabelecer ou mostrar ou demonstrar o vínculo no contexto todo do histórico. É um trabalho que o Ministério Público terá que fazer, é um trabalho que as defesas terão que demonstrar a ausência de participação de cada um dos seus defendidos, seus clientes, mas eu acho que poderá acontecer de algum deles. Eu vi a denúncia como um todo, tem um ou outro ali que talvez a PGR tenha dificuldade de
estabelecer efetivamente o vínculo dessa pessoa, não gostaria de dizer quem, até para não atuar, não me dirigir contra a defesa de alguém, mas eu acho que tem um ou outro ali que poderá, um ou dois apenas. Tem uma notícia agora que acabou de sair, que o Zanin, que é o presidente da primeira turma, antecipou para os dias 22 e 23 de abril o julgamento da denúncia contra os acusados que integram o chamado Núcleo 2, que a análise estava marcada para o dia 29 e 30 de abril, mas foi antecipado, e quem compõe esse núcleo? Fernando de Souza Oliveira, delegado da Polícia Federal, Felipe Martins, o ex-assessor para assuntos internacionais de Bolsonaro, Marcelo Costa Câmara, coronel da Reserva do Exército e ex-assessor da Presidência da República, Marília Ferreira de Alencar, delegado da Polícia Federal, Mário Fernandes, general da Reserva do Exército, e Silvinei Vasques, que é o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. Então, o núcleo 2 vai ser, né, a denúncia vai ser julgada para ver se eles vão se tornar réus no dia 22 e 23 de abril, antecipada, acabou de sair essa notícia da antecipação. Tem algumas perguntas, e aí a gente já passa para outros temas também que a gente queria falar com o Bertoldo, mas tem o superchat da Cibele Simão, perguntando: é possível punir a mídia golpista que contribuiu com o golpe militar de 64? Acho difícil. É muito difícil, né? Muito difícil. Eu acho difícil, não existe sequer um processo visando se rediscutir o golpe militar de 64. Então, não existe processo, não existe punição para nenhuma das partes envolvidas naquele momento. E a anistia que foi implementada na década de 80, no início da década de 80, abrangeu também abrangeu os dois lados, né? Foi a forma da gente liberar aquelas pessoas que eram perseguidas, como o Zé Dirceu, como tantos outros, né, que foram perseguidos na luta pela manutenção da democracia brasileira, para que a gente encontrasse uma forma de anistiar essas pessoas, de trazer essas pessoas de volta, foi criando uma anistia também para os militares naquela oportunidade. Então, não vejo nenhuma possibilidade nesse sentido. E tem outra pergunta da Débora, que está sempre aqui conosco, a Débora Aquino, está sempre acompanhando o programa. Ela pergunta sobre o advogado Bolsonaro. Ele tinha assinado um documento confirmando que Bolsonaro é culpado antes deste ser objeto de seu cliente. Eu não sei do documento assinado, mas eu sei que ele deu entrevista falando que não tinha dúvida da tentativa de golpe, mas ele também, na defesa, né, Bertoldo, eles não negam que houve a tentativa de golpe, ele só está querendo dizer que o Bolsonaro não teve participação, né? Não sei qual que é a Não, aí o Villaret parece que de fato assinou um manifesto, não sei se da ordem dos advogados, de fato assinou um manifesto contrário aos atos antidemocráticos, e é uma posição dele em relação aos atos antidemocráticos, mas não necessariamente isso diz respeito ao cliente dele. Então, ele tem legitimidade absoluta para defendê-lo. Eu acho ele é um grande advogado, um grande jurista, ele é um homem sério e cumpre seu papel de advogado. Não existe nenhum comprometimento pelo fato dele ter tido uma posição com relação, em tese, ao fato do golpe e defender uma pessoa que está sendo acusada de ter participado. Ele tem o direito, e é o que ele está tentando fazer, demonstrar que o cliente dele, no caso Bolsonaro, não participou do golpe. Nós temos, a gente que não acredita muito em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, a gente sabe que o Bolsonaro efetivamente era o grande chefe, é o grande beneficiado e o grande líder desse movimento fracassado, mas que causou muito mal. E você vê, são 2 anos de governo Lula, o Congresso paralisado, o Brasil precisando de decisões muito importantes, como, por exemplo, a promessa de campanha do Lula de isentar aquelas pessoas que ganham
até R$5.000 do imposto de renda, a gente não consegue aprovar, né, o governo não consegue aprovar, porque se travou a pauta, e está se discutindo anistia. Então, o mal que isso causou não se interrompeu em 8 de janeiro, ela vem até agora. A gente está vivendo isso, e a gente tem aquela turma dos deputados, os congressistas mais doidos, né, e são muitos, né, a gente tem uma parcela muito, muito grande de deputados ruins, de alguns senadores também ruins, do lado da extrema-direita, que interrompem as discussões que são essenciais, que são de segurança pública. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que poder discutir. Tem a PEC da segurança que está interrompida por conta disso. Então, enquanto deveria se discutir questões que dizem respeito ao dia a dia da população, a gente está discutindo questões que dizem respeito à anistia, que é injustificada, injusta, desnecessária, né, e muito pelo contrário, né? A gente deveria criar mecanismos legais para talvez até agravar essas penas. A Débora, que a gente chama Débora de Batom, né? Que Débora de Batom é uma guerrilheira, essa moça. Essa moça não é Débora de Batom, não é só um batom, não. Né? Se essa moça tivesse uma arma, ela teria usado. É que ela tinha o batom naquela hora. Mas ela estava querendo derrubar. Hoje, talvez, você, eu, a gente tivesse num pau de arara, sei lá onde, mas por conta da Débora de Batom, também da Débora de Batom, né? Então não é só um batom, não. A gente estaria num campo de concentração por causa da Débora de Batom. Então a gente deve chamar Débora guerrilheira do batom, talvez, mas mudar essa nominação que a gente tem dado da Débora do Batom. Tem filmes dela pedindo, vamos acabar, agora terminou. Terminou o quê? Graças a Deus não terminou, porque senão o Brasil estaria numa ditadura horrorosa, comandada pelo Bolsonaro, que é um outro cara horroroso. É um sujeito horroroso, abominável. Né? Então, a gente tem que mudar, essas pessoas têm que pagar. Acho até que 14 anos para ela é pouco. Acho que é pouco. Pela lei, efetivamente, foi concedida a prisão domiciliar para Débora Guerrilheira. Guerrilheira não é nem o termo, na verdade é miliciana, né? Porque ela atuou como uma milícia, né? Eu acho até a prisão domiciliar, eu acho que em bom momento, mais uma vez, sentenciada e efetivamente condenada, eu acho que ela tem que voltar para a cadeia. Tem que cumprir pena, sim. Sim. Vai. Como analista político, Bertoldo, como é que você está vendo essa situação do Lula nas pesquisas, hein? Você acha que isso tudo esse embate jurídico com Bolsonaro mais atrapalha do que ajuda, radicalizou as pessoas de um jeito que não tem diálogo, ou não, isso daí é até bom para o Lula que ele tem o Bolsonaro como grande inimigo? Vamos lá, eu converso muito com o pessoal de instituto de pesquisa e tenho acesso ao conteúdo dessas pesquisas na íntegra. Então, muitas vezes, o que é divulgado, o que as pessoas têm acesso, são pesquisas, são os resultados finais da compreensão dessas pesquisas, e a gente vê o seguinte: em primeiro lugar, as pesquisas, elas são patrocinadas, e são, de acordo com a pergunta que você faz, você tem uma resposta. Então, eu vou trazer um dado muito interessante. Eu estava avaliando uma pesquisa essa semana, e justamente sobre a avaliação do governo. E olha a malandragem, vamos dizer, é um termo forte, malandragem, mas vamos usar esse termo. Olha a malandragem que eles fazem. Se você for ver a avaliação do governo Lula, até listei aqui, para não esquecer dos números, os principais fatores que hoje causam dano à imagem do governo Lula são os preços dos alimentos e a segurança pública. Tá? Segurança pública não é uma questão de natureza federal. São os estados que são responsáveis. Então, a segurança pública, toda vez que você mostra um cara atirando em São Paulo, num indivíduo por conta de um furto de um celular, no caso um roubo de um celular também, é uma questão de natureza estadual.
Eu estava conversando com uma pessoa do Guarujá, vocês vivem aí perto do Guarujá. Depois da morte daqueles indivíduos do Guarujá, pela polícia de São Paulo, por uma semana, uma pessoa que morava lá me disse, olha, melhorou muito, é impressionante, mas agora parece que piorou muito. É pior do que antes ainda. Então, a violência da polícia, embora possa parecer algo de resultado imediato positivo, a médio prazo, como tem acontecido, causa danos à sociedade. Porque o bandido vai por tudo ou nada. Infelizmente, vai por tudo ou nada. Então, você pega aqui. Então, você tem pela ordem, preço dos alimentos, segurança pública. São os principais itens. Encostado nela, sabe o que tem? Então, preço dos alimentos, até você pode dizer, putz, é política econômica. E também não tem, porque são fatores externos que estão causando ao aumento do preço dos alimentos, ou até fatores de natureza climática. Segurança pública, a responsabilidade é estadual, mas existe uma confusão pela população que transfere a culpa para o governo federal. Aí vem a taxação do PIX. Veja bem, uma fake news do Nicolas Ferreira, né, tem quase o mesmo índice de influência na reprovação do governo Lula. Uma coisa que nunca existiu. Nunca se pensou fazer uma taxação do PIX. Houve um erro de comunicação, não se respondeu no mesmo momento. Parece que 360 milhões de pessoas, deve ter gente de fora, porque tem menos pessoas do que 360 milhões, menos habitantes, viram o vídeo do Nicolas. Aí, olha, aí vem uma pergunta que é interessante. As 3 outras perguntas vocês vão se surpreender. Se você quiser, depois eu te passo a pesquisa, eu passo para você, ou aí para você, Dri. Sabe a pergunta? O que você pensa? Você pensa que o governo federal está realizando a contento, cumprindo o arcabouço fiscal? Tem 46% de pessoas que acham que o governo está atuando negativamente. Vamos ser realista. Eu diria que 95% das pessoas não sabem responder essa pergunta, mas como não sabem, mas está lá na pesquisa. Sabe a outra que vem na sequência? Eu estou falando de 46% negativo. Outra pergunta, vocês sabiam que eles colocaram na pergunta o seguinte, o que você acha das cotas de emprego para detentos do regime semiaberto? E aí aparece 45% dizendo que o governo erra ao defender essa pauta. Eu não sei se defende, eu não sei nem se está na pauta da discussão do governo esse item. Né? Mas é claro, entendeu? Se eu faço essa pergunta, e agora, esse índice de 45%, que é o índice negativo das cotas de emprego para detentos, ele influencia influencia no cálculo da definição do índice de aprovação ou não do governo. Então, quer dizer, como essas pesquisas são contratadas e são muitas vezes patrocinadas pelo mercado financeiro, o mercado financeiro é bom essa instabilidade. O Zé Dirceu deu uma entrevista esses dias dizendo que o mercado e que a elite brasileira já comprou, já abraçou o Tarcísio de Freitas, né? E é verdade. Todo mundo quer o Tarcísio, ninguém quer taxação de rico, né? A extrema-direita defende, e a elite brasileira defende os privilégios. É humano, e ao mesmo tempo é desumano defender privilégios do jeito que a sociedade brasileira, que a elite, chamada elite brasileira, defende. A gente não querer que uma pessoa que ganha mais de 500 mil, R$1 milhão pague mais imposto, e ao mesmo tempo achar que a gente tem... Eu vi uma entrevista, não lembro de qual membro agora do bolsonarismo, dizendo que a gente precisa repensar os benefícios sociais que estão sendo dados. Quer dizer, poxa, mas ele só vê o lado social, quer dizer, a gente tem uma sociedade desigual e que a única forma de resgatar essa sociedade para uma vida justa é a gente distribuindo melhor essa renda. E a gente não quer isso. Então, voltando à tua pergunta, que diz respeito a esse debate é bom para deixar o Lula, o debate promovido e as pesquisas
que são, muitas vezes, eu falo isso, eu falo com donos de instituto, eu falo toda semana eu falo com donos de instituto. Eu falo, putz, e eles soltam assim a conta-gotas, né? Lula na cidade, no mercado financeiro. Então, saiu uma pesquisa, eu acho que da Quest, de mercado financeiro. É claro que desaprova o Lula. Então, de acordo com o ambiente que você faz, você vai ter resposta negativa. Então, você cria um ambiente de comunicação, aí vocês são mais especialistas que eu, você repete, a partir do momento que eu começo a dar uma quantidade de pesquisas, todas elas negativas ao governo, você cria um ambiente de desconfiança, de desânimo, de descrença, e quando, na verdade, não é isso que está acontecendo, né? Todos os dados econômicos são favoráveis, fora os preços dos alimentos, que, de fato, têm subido. Aí a gente não pode negar que isso tenha acontecido, mas a gente não pode jogar a culpa no governo Lula por tudo isso. Eu diria que o governo não é um governo excepcional, poderia ser melhor se não tivesse Bolsonaro e o Congresso Nacional majoritariamente de direita. Ou, digo, majoritariamente contrário ao governo federal. Mas a gente inviabilizou, por isso os progressistas, por isso o equilíbrio, você não pode ter um Congresso, um parlamento muito desigual, porque senão você desequilibra. Nem que fosse, mesmo com o Lula presidente, não seria conveniente para o país ter um Congresso, um parlamento majoritariamente progressista ou esmagadoramente progressista, porque isso não faz bem para a democracia. Então, por isso, você precisa ter o diálogo, que é o que foi interrompido desde a entrada de Bolsonaro no governo e desses doidos, dessas figuras, a exemplo de Nicolas Ferreira, de Geyer, aquele cara lá do Rio Grande do Sul, também aquele Zucco, e tantos outros, Eduardo Bolsonaro. A gente lista, assim, né, tem uma quantidade de gente muito ruim, sem conteúdo, mas que não tem mínima vergonha de mentir. Eles mentem com uma cara de pau. Eu tenho vergonha de falar a verdade, às vezes. Né? E eles têm vergonha de verdades duras. Às vezes a gente tem vergonha de dizer, tem dificuldade de dizer. Eles têm facilidade de mentir sobre tudo. Não sei como esse cara... Eu teria muita vergonha de fazer o que esse Geyer fez ontem. O Eduardo Bolsonaro não passa de um assador, de um fritador de hambúrguer. Né? E, de repente, de fritador de hambúrguer é um cara que estaria negociando taxação de comércio internacional. O cara fala um inglês porco, parece... Né? Parece... E aí colocam ele como sendo um cara que está defendendo o Brasil lá fora. Então, essas coisas atrapalham. Eles dominam a pauta quanto a gente devia estar discutindo tantas outras coisas importantes, né? E que a gente não está discutindo. É verdade, né? Muito bem. Vou liberar o Bertoldo, né, Dri? Porque ele foi generoso, inclusive, em nos atender hoje. Estava enrolado, mas encaixou, já está até de gravata, o paletó está lá para pegar aí para um almoço. E acompanhem o Bertoldo no Instagram, tem vários videozinhos legais com análises, né, Bertoldo? Parabéns pelas... Mas eu tenho vergonha das coisas que eu faço lá também, viu? Mas tá influencer, muito legal. Roberto Bertoldo. De advogado de sucesso a influencer. Carreira de Roberto Bertoldo. Olha o teu livro já. Estou dando o título, Bertoldo. Como que é? Qual é o título, Rovai? Desculpa, eu não ouvi. De advogado de sucesso a influencer. A carreira de Roberto Bertoldo. Podia ser o contrário, hein? O contrário é mais... Né, de influencer a advogado de sucesso seria melhor. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Tudo de bom. Um abraço, obrigado. Tchau, tchau.